Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão para a vida em vídeo. E hoje quero compartilhar com cada um de vocês e pensarmos juntos sobre o tema A Criação. Para isso, vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 31. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 1 de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 31. Então Deus completou toda a sua criação. E eis que tudo era muito bom. E houve assim tarde e manhã, e este foi o sexto dia. Quando nós vamos falar sobre a criação, devemos sempre lembrar que lá no versículo 1, a palavra criou vem do hebraico original da palavra bara, que significa chamar à existência aquilo que não existe. Com isso, nós podemos entender que havia um vazio completo e total, e apenas a presença de Deus. Mas quando Deus verbaliza o haja, aquilo que não existia começou a existir. E o universo, tanto visível quanto o invisível, começou a ser criado. Agora, dentro da criação, existe uma tolice. E a tolice é ficar especulando. Quanto tempo realmente durou a criação? Foram 6 dias ou foram 6.000 anos? Quando foi que Deus criou os anjos? Ou quando e onde habitaram os dinossauros? Amados, aquilo que Deus quis revelar sobre a criação está aqui na Bíblia. E o Salmo 19 também vai dizer que céus e terra proclamam a glória e a majestade de Deus. Isso quer dizer que tudo que Deus criou é muito bom. E dentro desta questão de tempo, o Pedro, o apóstolo, vai escrever na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 8, que para Deus um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos é como um dia. Então não adianta querer ficar especulando aquilo que não nos foi informado. Mas voltando ao Salmo 19, que diz que a criação proclama a glória de Deus, existe na história da humanidade homens que atestaram a criação gloriosa feita pelo Senhor nosso Deus. Permita-me citar 2 exemplos desta história. A primeira, lá no final do século XVI, começo do século XVII, com um italiano que ele era matemático, físico, astrônomo, ele era engenheiro, filósofo, um cristão chamado Galileu Galilei.
Galileu Galilei, quando começou a estudar e contemplar tudo que Deus havia feito, ele sendo um matemático e sabendo, como nós hoje sabemos, que a matemática é a única ciência exata no contexto humano, Galileu só teve uma forma de expressar a criação. Disse ele: a matemática é o alfabeto na qual Deus utilizou para criar tudo o que existe. O segundo personagem da história já é mais próximo aqui aos nossos tempos. É lá da metade do século XX para cá, mais especificamente em 1969. Eu estou falando de Neil Armstrong, militar, piloto de teste, engenheiro e astronauta. Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a pisar em solo lunar. É dele que vem aquela frase: para um homem, um pequeno passo, para a humanidade, um grande passo. Só que até então, Neil Armstrong era ateu de carteirinha. Mas após a sua experiência na missão Apollo 11 em 1969 e ao voltar para a Terra, ele trouxe consigo uma mudança interior significativa, na qual ele e outros atestam que ele teve um encontro especial e íntimo com Deus. Disse Armstrong: ao pisar na Lua e contemplar a Terra e todo o sistema solar e universo à minha frente, senti intensamente a presença de Deus. E cheguei à conclusão que só um ser supremo poderia ter criado e feito tudo aquilo com tamanha beleza e perfeição. Este ser supremo de toda beleza, glória e perfeição é o nosso Deus único e eterno. Quando o gênero humano pecou, ele caiu desta perfeição divina, conforme registrado em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No ato do pecado, Deus poderia ter acabado com tudo. Deus poderia ter destruído tudo e ter criado tudo novamente perfeito e puro. Mas a Bíblia diz, não eu, que Deus preferiu, em vez de destruir, ele preferiu amar. João 3:16 e 17 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E em João 1:12 está escrito: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja,
aos que creem no seu nome. O perdão e a salvação de Deus, que vem através do seu Filho Jesus Cristo, é maior e o melhor de tudo que Deus já fez. Lá nos meus tempos áureos, como adolescente, na primeira Igreja Batista da Lapa, em São Paulo, capital, no culto da noite, sempre cantávamos um hino bem pequenininho para encerramento das atividades do culto. E esse hino dizia o seguinte: a igreja toda cantava, sendo dirigida, orquestrada pelo pastor Davi Clava. E dizia assim esse hino: amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quer hoje mesmo salvar-te. Por isso morreu lá na cruz. Recebe esta oferta de graça. Aceita, portanto, o perdão. Amigo, não saia sem Cristo no coração. Que você tenha a experiência que Galileu Galilei, Armstrong, eu e muitas outras pessoas já tiveram em suas vidas. Que a bênção de ter o Criador de tudo que existe possa habitar no seu coração a partir do dia de hoje. E nada de mirabolante você precisa fazer. Você não precisa pagar nada. Você precisa crer, confessar e viver numa conversão do arrependimento que só Jesus Cristo nos dá. Paz e bem a todos. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. E até a próxima reflexão em vídeo, se Deus assim o permitir. Lembrando que de segunda a sexta-feira nós temos reflexões em áudio. Basta você apenas adicionar os meus contatos do WhatsApp e você receberá de graça uma reflexão e um hino todos os dias pela manhã. Até lá!